obreiros, né? Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado pela presença, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa noite? Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 24 ao verso 27. 1 Coríntios, capítulo 9. Do verso 24 ao 27. A pastora Rose, a mãe dela fez a cirurgia essa semana passada, e a avó dela veio do interior para ver a mãe, né? Então ela está lá, aproveitou que elas estão aí, foi lá fazer uma visita para elas, revê-las, a avó e a tia que veio do interior, isso não está aqui hoje conosco. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, os irmãos encontraram? Amém? Nós vamos fazer a leitura do texto, do verso 24 ao verso 27. Diz assim o texto: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, diz o apóstolo Paulo, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você pode orar comigo? Feche os seus olhos. Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e nesse momento, Pai, queremos colocar o nosso espírito ligado ao Teu Espírito, ó Pai. Nós temos convicção que é o Senhor que aquieta a nossa alma, é do Senhor que vem o refrigério, e é da Tua palavra, Deus, que vem o discernimento para vivermos de forma melhor nessa terra. Toma nossas vidas, Senhor, neste momento. Cada coração aqui nós queremos entregar diante do Teu altar, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, não só sobre nós, mas também para todos aqueles que estão à nossa volta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Vamos lá, pessoal. Como dito, as próximas quartas do mês de junho, começando hoje, vamos trabalhar a respeito do tema, o jogo da vida. E por que esse tema, pastor? Ora, somos uma igreja bíblica, somos uma igreja missionária, mas também somos uma igreja contemporânea. O apóstolo Paulo, ele também usava métodos para falar com os seus ouvintes. O texto que nós lemos é uma carta de Paulo a qual igreja? Vamos lá, irmãos, hoje é quarta da palavra, culto de ensino. O apóstolo Paulo escreve a uma igreja na cidade de Corinto, né? Não a igreja de Coríntios, né? A cidade de Coríntios, aos Coríntios, né? Mas a cidade era Corinto. Engraçado que Corinto era uma cidade portuária. Quem já ouviu falar assim, só para ilustrar, não pode usar boné na igreja? Quem já ouviu falar isso? Pessoa vai usar como argumento, quem ora e profetiza, tendo a cabeça coberta, né? Tá. Quem já ouviu falar sobre mulher não pode cortar o cabelo, que senão está em pecado? Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, mas ele não escreve dessa forma. A igreja em Corinto, ela vive algo que é característico para aquele tempo e para aquela localidade. Eu explico. E aí vou te dar um exemplo só do cabelo, para que você se situe. Por ser uma cidade portuária, ou seja, era uma cidade onde vinha muitos navios, muitas embarcações. Então, era uma cidade que vinha pessoas do mundo inteiro naquela época.
E em Corinto acontecia também os jogos istmicos, como se fossem os Jogos Olímpicos que acontecem hoje. Então naquela época aconteciam os Jogos Istmicos. Esses jogos, como se fossem as Olimpíadas hoje, movimentava os jovens, principalmente. Então, os atletas se dirigiam para aquela cidade, e o porto em Corinto facilitava para receber esses jovens. E aí, irmãos, imagina, um tanto de jovens, saudável, chega naquela cidade, imagina como que era o auê naquele lugar. Hoje, as mulheres, homens também, que estão na prostituição, uma prostituta, por exemplo, o que ela faz para se identificar? Hoje, ela coloca um short curto, a mulher coloca um decote chamativo, né? um batom, sei lá, enfim. Ok. Para chamar a atenção. Se você passar, você talvez vai perceber que aquela pessoa está ali para fazer um programa. Ok? Naquele tempo, como as prostitutas se identificavam? Não tinha batom. Como que as prostitutas queriam mostrar para os jovens que desciam no porto que elas estavam ali para isso? Elas cortavam o cabelo para se identificar. Então, quando as pessoas chegavam de fora e olhavam para aquelas mulheres, e aquelas mulheres estavam com o cabelo curto, entendia-se que aquela mulher estava ali para isso. Ok, irmãos? Até aqui? Ok. Paulo não diz é pecado cortar o cabelo. Paulo não diz isso. Paulo escreve para qual igreja? Igreja de Corinto. Ele escreve para a população, ele escreve para a igreja? Para a igreja. E ele diz o seguinte: irmãs, recomendo a vocês que não cortem o cabelo. Por quê? Para evitar BO, para evitar dor de cabeça, para evitar que vocês sejam desnecessariamente confundida com outras mulheres. Então Paulo não está dizendo que quem corta o cabelo, que aquela mulher que vai cortar, ela vai para o inferno. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dando instrução pastoral para que problemas, discussões, situações desnecessárias acontecessem com as irmãs da igreja. Tem alguém entendendo aqui? Então, irmãos, a Bíblia, como diz Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Atualizando, né? Billy Graham falaria hoje. A Bíblia é mais atual do que o site que o site vai colocar amanhã. Por quê? A Bíblia, ela é imexível. O texto é eterno. A Escritura é soberana. Só que existe duas regras na teologia que nós precisamos aplicar, irmãos. Hoje é quarta da palavra. A Bíblia, ela não é um livro. Erra quem pensa que a Bíblia é um livro. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma biblioteca. Se eu pego um livro de romance para ler, eu já tenho um pensamento. Eu tenho um autor preferido. Eu gosto de ouvir, sei lá, Rose está lendo agora no Augusto Cury. Eu já sei mais ou menos o que o Cury quer falar naquele livro. Agora, se você chega aqui no meu escritório, você vai perceber duas prateleiras só de livros. De que esses livros estão falando? Eu preciso saber que cada livro ali vai falar sobre um assunto. Então a Bíblia não é um livro. Olha para mim, a Bíblia é uma biblioteca com 66 livros. 39 no Antigo, 27 no Novo. Amém, irmãos? Quem é membro dessa igreja já sabe. Ok. Então quando eu vou ler um livro, quando eu pego um livro para ler, eu preciso saber quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu e para quem escreveu. Então eu não posso pegar um texto e já trazer ele agora. Olha, eu vou pegar um livro. Não, Senhor, fala comigo aqui e faz assim. Quem já fez isso? Senhor, fala comigo. É a mesma coisa você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que porque a Bíblia está aberta, vai abençoar a sua casa. Não, irmão, Bíblia aberta
Isso é misticismo gospel, é quase uma macumba gospel. Bíblia aberta no Salmo 91 não vai mudar a vida de ninguém. Mas se você abrir a Bíblia, ler o texto sagrado, aplicar a verdade sobre a tua vida, aí sim a sua casa vai ser abençoada. Inclusive, se você começar a praticar e deixar de fazer coisas que você gosta de fazer para satisfazer a sua carne. Inclusive, se nós olharmos para a Escritura, nós vamos perceber que tem a ver conosco. Mate a sua carne, renuncie a si mesmo. Abaixa a sua bola, seja mais submisso, seja mais obediente. Ninguém diz amém. Seja mais servo, seja mais discípulo, seja mais obediente, ame mais, perdoe mais. A Bíblia precisa ser aberta, lida e encarnada, aplicada em cada um de nós. Então vamos lá. Então Coríntios, e aí vai dar um bug aí na sua cabeça. Eu sei que todo mundo tem, e a senha da internet aí para quem quiser conferir é Somos Igreja, né? Fique à vontade. Para te ajudar, porque você veio hoje, 1º e 2º Coríntios, não é? E se eu falar que tem um Coríntios no meio? Que na verdade não é 1º e 2º, é 1º, 2º e 3º Coríntios. Sabia disso? Quem sabia disso? Deixa eu ver. Alguns irmãos. A carta de 2 Coríntios foi extraviada. Ela não entra no cânon bíblico. Ok? Então Paulo escreve 1º e 2º Coríntios, destinado à igreja que está em Corinto. Então ele está falando o quê? Mulheres, irmãs, evitem de cortar o cabelo, não é bom, senão eles vão confundir vocês. Até aqui tá bom? Amém, irmãos? Aí eu venho hoje e falo assim, está escrito, é proibir mulher, tem que cortar cabelo. Não, irmão, não tem problema nenhum cortar o cabelo. Ah, não pode fazer isso. Pastor, o diabo está revoltado comigo, porque eu fiz um voto de não rapar o sovaco. É o contrário, você tem que rapar mesmo. Tomar banho, é de Deus banho. Passar um perfume. Sabe o que é o problema, irmão? O pessoal fica mistificando a igreja, mistificando altar e microfone. É por isso que o diabo vem ciranda na vida de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque a igreja deixou de falar de alguns assuntos. Ah não, é polêmica. Irmão, não existe polêmica à luz da Escritura. A igreja precisa falar sobre sexo, a igreja precisa falar sobre adultério, a igreja precisa falar sobre jogos ilícitos. Tem pastor que não fala sobre a aposta, porque senão vai ficar chateadinho, o irmão vai parar de dizimar. Crente não entra em bet. Sou dizimista e jogo. Existem algumas verdades, irmãos. Quando você é dizimista e você joga em apostas, você está dizendo que você não confia na provisão de Deus. Tá? Não concordo com o dízimo. Geralmente quem reclama do dízimo não é dizimista. Tá? Tem algumas verdades. Olhando para o texto, pastor, por que você está falando sobre o jogo da vida? Porque, irmãos, nós vamos entrar agora de cabeça, querendo ou não, na Copa do Mundo. E nós somos um país, é o país conhecido como o país do futebol. Pastor, mas você vai falar de futebol aqui? Não, indiretamente não. Pastor, mas você está trazendo o mundo para a igreja? Também não. Eu só quero despertar a sua atenção para a verdade do Evangelho. O que Paulo está falando? Olha para o texto de novo, coloca para mim. Não, você fechou a Bíblia não, né? Não feche Bíblia, irmão. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, olha só, não sem meta, assim luto, como em desferindo golpes, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Aí você começa a entender, Deza, por que Paulo usa essa linguagem. Você consegue ver
Paulo pegando o contexto da cidade, Paulo pega o contexto que a igreja está inserida, o que a comunidade local está vivendo, para pregar o evangelho. Paulo está dizendo que, olha, não sabeis vós que os que correm estádio, ele está dando um exemplo aqui, são vários jogos, mas ele está dando um exemplo de corrida, que eles tirem distância, ok. Paulo usa esse tempo para dizer, olha, eles estão correndo, eles se dedicam, atrás, todos correm, mas quantos ganham? Um só alcança. Detalhe, isso que vocês estão vendo aí acontecendo na cidade, esse alvoroço todo, eles estão atrás de algo que é corruptível, perecível. Nós, porém, corremos para alcançar uma coroa incorruptível. Quer saber? A Copa do Mundo dá uma premiação, muito dinheiro. Mas o que é o símbolo da premiação? Uma taça. Eu nem sei se ela é de ouro? Não sei se é, não deve ser, sei lá. Uma taça muito bonita, o nome a taça. Quem vai ganhar esse ano? É assim ou não é? Sabe qual é essa coroa aqui, irmãos? Era uma coroa. Você sabe de quê? Alguém sabe de que era feita essa coroa? Hã? Folhas. Coroas lindas, feitas. Vocês acham que na época tinha essas flores aqui que não fica velha? Como é que chama essa flor aqui? Artificial. Vocês acham que tinha coroa artificial na época? Não. Eram coroas lindas, produzidas para que fossem colocadas na cabeça dos atletas. Tem alguém comigo aqui? Só que você que tem flor, você que gosta de flor, que cultiva rosa, folhas, você sabe, a Adrei é especialista, né? A Adrei vai na casa dela, cheio de plantinha, gosta, Rosa também tem umas plantinhas lá. Você sabe, irmão, quando você tira, se você, imagina, você tem que colocar uma água ali para durar um pouquinho mais. Agora imagina uma coroa que é feita de flores e folhas, o que acontece com o passar dos dias? Eles ficam bonitona lá, ganhou, primeiro lugar. Mas o que acontece? Murcha, seca, coroa corruptível. Só que Paulo está dizendo, olhem para o que está acontecendo. Igreja, olhem para os atletas. Eles correm com dedicação. O texto é rico. Se der tempo eu falo. Eles correm com empenho, mas correm para alcançar uma coroa corruptível. Aí ele diz, igreja, tem igreja aqui? Corram. Ele não fala anda, ele não fala senta, ele fala corram, para que a gente alcance uma coroa incorruptível. Se a corruptível murcha, perde, é temporária, a incorruptível é eterna. O que eu faço hoje é para a eternidade. Tem alguém comigo aí? Diga amém. Paulo então usa uma linguagem esportiva no texto, baseada no que está acontecendo. E aí, irmão, é uma característica da igreja de Corinto, que é diferente do que Paulo escreve a Éfeso. É diferente do que Paulo escreve aos Hebreus. Ninguém vai me corrigir, irmão? Me corrige. Paulo escreveu aos Hebreus? Quem escreveu? Sei lá quem escreveu, a Bíblia não fala. Você ficar esperto aí. Existem lições dentro do texto, escondidas dentro do esporte que Paulo traz. Paulo está falando sobre treino, Paulo está falando sobre dedicação. Coroa corruptível, coroa incorruptível. A gente acha mesmo que o fato de vir numa igreja, o fato de ter uma carteirinha de pastor, o fato de tocar um instrumento, quer dizer que eu já alcancei a coroa incorruptível. Não, irmãos. Não. Segundo o texto, porque Deus não tem compromisso com o que você acha.
ele tem compromisso com a sua palavra. Segundo o texto, a analogia que Paulo fala a respeito dos atletas, está ligado ao seguinte: você vai correr por uma coroa incorruptível. Então está ligado ao seguinte: você precisa treinar, você precisa se esforçar, você precisa renunciar, você precisa renunciar à pressão, suportar a pressão. Cai e levanta, cai e levanta. Você precisa aprender a jogar em equipe. Ou você acha mesmo que você é tão bom que você vai alcançar alguma coisa nessa vida sozinho? Para você nascer, teve que um aparato, outras mãos te ajudaram a vir o mundo. Durante toda a vida, você necessitará de pessoas para estender a mão a você. Isso não importa qual a sua classe social, não importa qual a sua cor, não importa quantos filhos você tem, o seu estado civil, você precisa de pessoas. Só que nós, às vezes, somos tão antipáticos, tão soberbos, que imaginamos que vamos conquistar algo sozinhos. É eu e pronto. No máximo, meu marido. É por isso que Deus instituiu a igreja, irmão, como corpo. Porque é aqui que nós somos moldados. É aqui que nós somos medidos, abençoados. Comunhão uns com os outros. É aqui, irmãos, que um dia o Mateus vai me falar algo, eu vou ficar incomodado. No outro dia eu vou falar para ele. Ainda assim, caminhamos em amor. Eu vi um vídeo do pastor Mateus essa semana, está batendo quase 1 milhão no Instagram. Mateus sempre vem aqui, e ele me chamou a atenção sobre algo, ele falando sobre essa questão de sair de igreja. Muitas pessoas saem de igreja por problemas relacionais, porque ficou chateado, magoado e saiu. Eu sei, irmãos, que existem situações que são inviáveis, ok? E todo mundo é livre para congregar onde que quiser. Eu quero dizer uma coisa aqui, irmão. Se alguém decidir sair da igreja hoje, está abençoado. Porque esse negócio de eu te amaldiçoo. O quê? Quem pode amaldiçoar? Quem Deus já abençoou, irmão? Pastor, nenhum é dono de ovelha. A minha preocupação aqui não é levantar cercas, é melhorar a grama. Nem precisa de cerca. O evangelho é poderoso para fazer, irmãos. Não é sobre métodos, não é sobre doutrinas, não é sobre costumes, é sobre o evangelho, porque é ele que coloca pessoas na igreja. Então, se não for algo, uma igreja que é uma seita, só nós somos salvos, sai fora. Ah, não, é algum escândalo pesado da liderança? Ou se for uma igreja que não tem costume, ou melhor, não aponta para a escritura, se não for esses 3 motivos, irmãos, nós precisamos perseverar. Te magoou? Peça perdão. Só que a gente fica fechando a carinha para o outro. Aqui não, né? Aqui não, aqui é só bênção. Outras igrejas, aqui não. Paulo está falando sobre treinamento, suor, renúncia, que é coroa incorruptível. Então dedica. Tem suor, tem preço para pagar. Eu cheguei mais cedo aqui, vocês viram o que aconteceu? Nunca aconteceu isso aqui não, irmão, desde quando nós viemos para cá. Que loucura, isso aí quase na porta da igreja. Qual que é a cabeça do pastor? Não, é ruim, o pessoal vai ficar assustado. O Espírito Santo falou assim: a igreja não é sua não. Você não precisa se preocupar com nada não. Sabe o que gerou em mim? Eu preciso colocar a igreja na rua rápido. Nós precisamos derramar óleo, irmão. Nós precisamos tomar. Não existe lugar desocupado no mundo espiritual. Se você é um pai omisso, você pode ter certeza que o diabo não irá fracassar com seus filhos. Em que sentido? O que ele empenhar em fazer com seus filhos não será fracassado. Pesada essa palavra? Então seja excelente. Ensine os seus filhos no caminho da palavra. Pague o preço, deixe os seus filhos verem em você o testemunho, irmão. Que você ama Jesus. Irmão, se a Giovana olhar para mim e o Gabriel e procurar a perfeição, eu estou enrolado.
Agora mesmo eu pedi para ele para a salinha. Agora mesmo. Está lá na salinha. Pai, eu posso levar a figurinha? Falei, pode. Só tem uma coisa. Começou o culto, você não mexe com figurinha. Falei para ele. Estou falando dele. Quer uma dica aqui? Deixa eu aproveitar um parênteses. Aproveitar aqui. Parênteses, tá, irmão? Presta atenção. Vocês não verão o pastor chamando a atenção de filho de ninguém. E os diáconos dessa igreja também não fazem isso. Nem vou falar que estão proibidos, porque eles não fazem isso. Os diáconos também, eles não vão destratar e tal. Se alguma coisa relacionada ao templo, eles vão, irmão, o menino está arrancando a flor aqui. Irmão, pode mexer aqui não, tal. Mas brigar com a criança, diácono nenhum está autorizado a fazer isso. Então eu vou te dar uma dica. Olhe para mim. Meu filho e minha filha têm pai. Ok? Porque, pastor, você está usando o altar para falar. Não. Isso serve para você. Porque os conflitos que às vezes chegam para nós, é porque homem velho, mulher velha, está corrigindo o filho dos outros. Então isso chega no gabinete para nós. Então estou aproveitando aqui. Seu filho ou sua filha, corrija ele. Ou então, se acontecer alguma coisa, procure o pai, procure a mãe e fale. Não grite com o filho do outro, não chame a atenção do outro. Tem situações que eu vejo aqui, irmãos, que é terrível. Às vezes a pessoa está querendo ajudar o pai e a mãe, está achando ruim. Olha para você ver que loucura. E é detalhe, o seu filho, ele não é um anjinho. Filho do pastor é anjo. Não é, irmão. O ministério é meu. O ministério é meu. Não cobre perfeição da Giovana, não cobre perfeição do Gabriel, não cobre perfeição de Rose, nem de mim. Mas o ministério é meu. Filho de pastor não é pastor, não. Mulher de pastor não é pastora. Rose é uma pastora, mas nem sempre a mulher do pastor é pastora. Tem alguém comigo? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou blindando a tua família. Eu estou dando o meu exemplo para não te expor. Blindando para que todo mundo saiba que o seu filho também tem pai e mãe. Tem alguém comigo? Porque vai ser bonito que ninguém vai. Seu filho aprontou, sua filha aprontou alguma coisa. Então a pessoa tem que chamar você para conversar. Porque é cômodo se o meu filho é pequeno. É cômodo se eu não tenho filho. É cômodo se o meu filho já é velho. Só que você pode ser vó. Seu filho pode crescer. Então nós precisamos do quê? Na comunhão. Olha aqui, ó. Suportar a pressão. Cai, levanta, jogar em equipe e lutar até o apito final. Se quiser colocar um fundo musical, porque a gente já caminha para o final. Tem alguém aqui que vai lutar até o apito final, irmão? Tem algumas viradas que acontecem no finalzinho do jogo, sabia? O problema é que tem gente que empenha a vida inteira, no finalzinho da vida, entrega o jogo. Você conhece alguém assim? Se você torce para o Atlético ou para o Cruzeiro, você já viu isso acontecer. A vitória vem no finalzinho, a derrota vem no final. Olha para mim, a vida cristã é assim. Nós precisamos lutar até o apito final. Se o juiz não apitou, irmão, é porque não acabou ainda. Se esmerilhe. Tudo o que Paulo está dizendo aqui reflete na caminhada cristã. Paulo usa a imagem dos jogos aqui para ensinar sobre a vida cristã. A cidade de Corinto era apaixonada por competições esportivas, irmãos. Paulo está dizendo para aquela igreja, está falando para mim nessa noite, para você: não existe vitória sem esforço, não existe prêmio sem perseverança, não existe coroa sem renúncia. Olha para o texto, não vai dar tempo, vou ter que falar nos outros dias. Nós vamos convidar outras pessoas. Coloca o texto primeiro, por favor. 1 Coríntios 9, 24. Segunda? Primeiro 9, 24. Não sabeis que os que correm, todos na verdade correm. Quantos correm? Quantos? Todos o quê? Então alguns correm? Não, todos. Todos andam? Não, todos
correm. Olha para mim, viaja para o que Paulo está dizendo. Tem um estádio. Paulo está dizendo, todos correm. Paulo está falando de quem? De atleta ou de espectador? Esse todos aí, Paulo está falando dos atletas ou Paulo está falando de espectador? Paulo está se referindo a quem está na pista, no campo, ou de quem está sentado na arquibancada? É dos atletas. Tem algum atleta de Cristo aqui nessa noite? Paulo não está falando para espectadores. Paulo está escrevendo. O Espírito Santo está falando para aqueles que participam do reino. Tem muita gente que assiste culto, observa milagres, comenta mensagens, mas nunca entra na corrida. Paulo está falando para corredores, para aqueles que jogam o jogo da vida. Deus não nos chamou para assistir o reino, Deus nos chamou para viver o reino. Ok, da arquibancada você não soa, mas da arquibancada também você não viverá as experiências que só o campo te dá. Da arquibancada você não se expõe. E quer uma coisa? Tem dificuldade para se expor? Não queira liderar nada. Tem dificuldade de desagradar? Tem dificuldade de ser mal interpretado? Você quer sim ser aceito por todos? Ah, irmão, não lidere nada. A arquibancada tem as suas vantagens, mas quando o jogo termina, não tem coroa. Quando você vai num jogo, a Copa do Mundo lá, a taça será entregue para o campeão? Ou a taça será entregue nas mãos de todos os torcedores? Quem é você no reino? Ah, irmão, não vai dar tempo. Deixa eu ver quantas horas. Tá bom. Mais 5 minutinhos. São 9h20, 9h25, 20 horas. Olha para mim. Vai descer com um gostinho assim, tipo amargo do monjaro na boca, sabe? Presta atenção. O céu não é conquistado por espectadores. Vou de novo. O céu não é conquistado por espectadores espirituais. Irmãos, a arquibancada é um lugar complicado, né? Você quer ver a loucura? Porque se quem corre cansa, sim ou não? Você sabe o que eu tenho visto nessa geração de crente? Porque a geração do meu avô, meu irmão, os crentes eram ferrenhos mesmo. Quem tem mais de 30 anos de crente aqui sabe. Irmão, para você ser crente, era rapadura debaixo do braço, lá vai o cão e dá dia para o pastor. Hoje não, irmão, você não sabe quem é crente e quem não é. Né? O negócio é tenso. O negócio é tão louco que tem gente, porque quem corre soa, quem está na batalha se desgasta. Você quer ver a loucura? Tem gente cansada sem correr. Mas do outro lado, tem gente vencendo mesmo com feridas. Dentro da igreja. Tem gente cansada sem correr. E tem gente rompendo, cheio de feridas, mas está rompendo. Espectadores e atletas espirituais. Paulo está dizendo: corram de tal maneira. Volta para o texto, por favor. Corram, no 24. Correi de tal maneira. Ele está falando para nós agora. Tem alguém aqui? Diga amém.
corram de tal maneira que o alcanceis. Paulo continua dizendo: todo atleta em tudo se domina. Mas antes de falar sobre dominar, Paulo está dizendo: corra para alcançar, corra com propósito, corra com intensidade, corra decidido a alcançar. A pior tragédia, irmão, não é terminar mal. A pior tragédia é terminar sem propósito. Você vai agora, esse mês, Alexandre, você vai me ajudar? Todos os anos, se é o segundo domingo, ou o terceiro, vai ser o terceiro, ou o segundo, nós celebramos aqui na igreja o DIP, Dia da Igreja Perseguida. São 3 datas que nós não abrimos mão aqui na Despertar desde a fundação. Primeira data, Dia da Igreja Perseguida, em junho. Segunda data que nós não negociamos, Dia da Reforma Protestante. E na verdade o Dia da Reforma nós já fizemos, agora é uma série, né? Sempre em outubro. 31 de outubro é o Dia da Reforma, desde 1517. E o terceiro dia que nós não abrimos mão de celebrar aqui é o Dia da Bíblia, que acontece sempre no segundo domingo de dezembro. Então agora em junho, depois do domingo, eu acho que é o segundo mesmo, ceia, domingo agora no outro, DIP, Dia da Igreja Perseguida. Vocês vão ver irmãos nossos entrando dentro de um container, nus, para serem mortos. Sabe como? Carbonizados. Nega Jesus? Não? Então entra. Imagina você entrando dentro de um container, pelado, com a sua criança de 2 anos. Pastor, isso é historinha, isso foi na década de... Não, é hoje. Quem já ouviu falar na janela 1040, levanta a mão. Tem países, irmãos, que se você for pego com a Bíblia, você recebe uma foice no pescoço, guilhotina no pescoço. Hoje, a Coreia, irmão, China, existem países, irmão. É por isso que os irmãos pegam a Bíblia e dão uma folha para cada, porque se pegar alguém, não pega a Bíblia toda. Tem alguém aqui? Alguém vai dizer: o celular é do diabo. Quem fala que o celular é do diabo é o mesmo que falou que não pode cortar cabelo, viu? É o mesmo que falou que a parede preta é do diabo. É o diabo que acessa lá aquele site pornográfico? É o diabo ou é você? É o diabo que fica mandando homem casado olhando que não deve, mulher casada curtindo homem? Pode? Hã? É o diabo? Deixa eu te falar. Louvado seja Deus pelo celular. Porque países onde o papel, a Bíblia não pode, o celular entrou, como que segura? A palavra está chegando, irmãos. O evangelho está sendo, e está escrito. No fim dos tempos, a palavra, o que falta para Jesus voltar? Alguém sabe? Ninguém sabe o dia. Mas o que falta para Jesus voltar? Alguém quer falar? Hã? Fala, Deza. O último sinal, quando Jesus vai voltar, quando isso acontecer? Todos precisam ouvir o evangelho. Quando o evangelho for anunciado em todas as nações. Olha aqui, irmão, repito todo. É por isso que o meu coração queima, porque Ele me tirou de um poço, me salvou e me comissionou, não para abrir igreja, me comissionou para levar o evangelho da salvação. Estava ali agora na rua, fui lá ver se eu conhecia o rapaz, e eu falei para todos que aqui estavam: escolham hoje o que vocês querem. Olha a porta da igreja aberta lá. Sabe que a menina falou comigo chorando? Eu sempre quis ir ali. Que dia que tem culto? O Senhor nos chamou para anunciar o evangelho. Então virá o fim. Esses dias eu vi uma pregação de um cara falando um tanto de besteira. Não vou nem falar o nome dele não. O sobrenome é Salles. Falou um tanto de coisa. Nossa Deus.
Alguém disse assim, mas esse cara não está falando nada da Bíblia. Eu falei, esse cara é extremamente bíblico. Comentei lá. Mas que é isso? É, que a Bíblia está nos últimos dias. Virão muitos falsos mestres. Ensinarão, irmão, todo tipo de lixo que vocês podem imaginar. As igrejas hoje funcionam como um balcão. Opa, o que você quer? Seja bem-vindo aqui. O que você precisa? Vem cá, Marcos. Chega aqui, Marcos. Vamos, filho. Reage. Olha aqui, ó. Opa, tudo bem? Paz do Senhor. Você veio no culto hoje? O que você precisa? O que você está precisando hoje? O que eu preciso, pastor? Hã? Não está precisando da varoa? Que misericórdia, irmão. O que você precisa, mano? Casar? Tá. Brincadeira, vai, brincadeira. E aqui, ó, o cara fala assim, então tá, então aqui tem cura, sua conta vai prosperar, não sei o que, pega aí, aí vai embora, igual um balcão. Altar não é balcão, irmão. Aí o Marcos chega, caçando tanto de coisa, fala, Marcos, não é ele não, o menino é de Deus, viu, irmão? Fala assim, arrependa dos seus maus caminhos, ame a palavra, Marcos. Sabe o que Deus vai fazer com ele? Já está fazendo? Encher do Espírito Santo, dá a ele um casamento abençoado, uma família abençoada, próxima. Mas o principal ele já tem, a salvação. Vira um balcão. Jesus está voltando. Cabe a nós o quê? Pregarmos a palavra. E aí, vou ter que continuar. Vou fazer o seguinte: falo hoje, nas próximas quartas, irmãos aqui da igreja estarão pregando, a pastora Rosa também prega, e eu volto na última quarta, para completar essa mensagem de hoje. Amém, irmãos? Deus não te chamou para ser espectador, Deus te chamou para se dedicar, para viver o campo. Você vai ver que tem irmãos hoje que estão sendo mortos, mas não negam a sua fé. Aí chove, o cara falou assim, está chovendo, cadê os irmãos que falou que nem o inferno vai parar a igreja? Cadê os irmãos que cantam que o Coliseu não parou a igreja? Choveu, aí os irmãos não vêm aqui na Despertar, não, vem com chuva, vem até com BO na rua, os irmãos. Aleluia. Para a gente caminhar para o final, não vai dar tempo. Vamos para o 27. Paulo vai falar no 26 sobre propósito. Ele não corre sem meta, ele não dá soco no ar, ele não perde tempo. Mas Paulo está falando nos 26. Eu não dou soco no ar, eu não corro sem meta. Amém? Eu tenho um propósito, eu não sou espectador. Eu estou jogando o jogo da vida. Mas ele fala, eu não estou fazendo isso. Sabe o que eu estou fazendo? Quem quer saber o que Paulo está fazendo? 27, eu esmurro o meu corpo. Eu não estou perdendo tempo não, eu não estou dando soco no ar não, vendo o que vai rolar no culto não. Eu não faço isso. Sabe o que eu faço? Eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão. Olha o que diz o texto. Irmão, olha para mim. Você pode olhar esse texto aqui e fingir de despercebido. Vem cá. Você pode ler. Se tiver alguém que não sabe ler aqui hoje, ok. Mas se você sabe ler, você está mais ou menos enrolado. Sabe por quê? Você não pode olhar esse texto. Eu vi o texto e sair daqui como se nada aconteceu. Porque aqui, ó, é a palavra de Deus que fala com você. Então eu não posso ler esse texto e ir embora como se nada aconteceu na minha vida. Você pode até querer fingir que não é com você, mas essa palavra é para mim e para você. Olha o que diz o texto. Eu esmurro o meu corpo. Eu reduzo a escravidão. Algumas traduções, servidão. Tem alguém para servidão aí? Deixa eu ver. Ali, aqui. A servidão. Então eu curvo o meu corpo, eu reduzo a servidão.
Ele está servindo quem? A Deus. Ele pega o corpo dele, não está falando do espírito não, está falando do corpo dele. É o corpo ou o espírito? O espírito já é de Deus, mas está falando do corpo. E eu reduzo a servidão. O meu corpo serve. Eu adoro. Não, irmão, o seu corpo também foi criado para servir. Tudo que Deus te deu é para servir. Esse carro que Deus te deu é para servir. Esse recurso que Deus te deu é para servir. Essa empresa que Deus te deu é para servir. É para servir. A saúde que Deus te deu é para servir. Seu coração bate, é para servir. O corpo de Paulo eu reduzo a servidão. Olha o que diz o texto: para que tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. Vocês concordam que nesse contexto de Copa do Mundo, e olhando para o jogo da vida, toda competição tem adversário, sim ou não? A ideia é vencer o adversário. Já entendeu, né? Nós estamos no jogo da vida. Um adversário que é como um leão faminto, que não folga. Você folga, ele não. Enquanto você está dormindo, o diabo continua ao seu derredor, procurando uma brecha. Ele não dorme. Ok? Então todo jogo tem um adversário. Só que Paulo não fala do diabo aqui. Existe um adversário mais forte que o diabo. Aonde que está, pastor? Está no texto. Então eu, como atleta aprovado, eu dou voadora na cara do cão. Ô irmão, olha para mim aqui. Como é que eu vou te falar? Expulsar demônio é a coisa mais fácil que existe. O cara em pecado, ele expulsa demônio. Não sei se todos, porque a Bíblia diz que a demônio só sai com jejum e oração. Eu já vi demônio saindo, porque o cara usou com autoridade. Uma pessoa que nem vida com Deus tinha. Eu já vi isso. Porque tem demoninho, né, até, mas tem demônio que é só com jejum e oração. Não, expulsar demônio, enche o olho. Tem igreja que trabalha só com batalha espiritual, os demônios manifestando. Se manifestar aqui, irmão, sai na hora. Jesus expulsava demônio, sim ou não? Mas compara Jesus expulsando demônio e Jesus ensinando o evangelho. Qual que era a proporção? Conhecereis a verdade, e a sexta-feira da libertação vos libertará? Não. A oração foge do pastor? Não. Conhecereis a verdade, e a verdade, quem liberta, irmãos, é o óleo ungido. Não. Nem existe óleo ungido. É igual água molhada. Tiago vai falar sobre o óleo. Está alguém entre vós doente? Chamai os presbíteros. Orai, oração do justo. Minha mão está queimando, vai expulsar o demônio. Expulsa. Mas eu quero saber se a pessoa foi liberta. Uma coisa é ser o demônio embora, outra coisa é a pessoa ser liberta. Só existe uma forma de viver a liberdade: na palavra. Porque a palavra, ela é soberana. Ela está acima do pastor, irmão. Estou igual Jeremias. A palavra está acima da igreja. A hora da figurinha. A palavra está acima de todos nós. Não é oração forte, não, irmão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade. A ênfase é esse texto, irmão. Olha para ele aqui, eu vou encerrar. Eu não vou nem olhar aqui tablet mais. Olha aqui. Como que eu vou vencer essa batalha? Como que eu vou conquistar a coroa incorruptível? Como que eu vou viver não dando soco à toa, no ar, desferindo golpes no ar? Como que eu vou viver uma vida cristã de verdade?
Como que eu vou viver essa carreira? Como eu vou jogar de verdade o jogo da vida? Congregando na Despertai? Não, irmãos. Expulsando o diabo, vai além disso. Nosso maior inimigo não é o diabo. Ele já foi derrotado. Nosso maior inimigo, Paulo está dizendo. Então, está amarrado esse mundo doido aí, cheio de tentação. Esse mundo já caído, já dos malignos, né? Então, Paulo está falando sobre o diabo? Não. Paulo está falando sobre o mundo? Não. O nosso maior adversário, você já sabe, né? Quem já sabe, levanta a mão. Nosso maior adversário não é o diabo. Nosso maior adversário não é o mundo. O seu maior inimigo é você mesmo. É por isso que Paulo está dizendo: eu esmurro. Eu não dou soco no ar, não. Eu não dou soco no outro, não. Eu não estou apontando para o outro, não. Aqui, ó. Paulo não está fazendo isso aqui, não. Paulo está fazendo assim, ó. Sou eu. Eu tenho que matar, para que eu não tenha anunciado a todos e eu mesmo não consiga. Primeira, quarta. Quer ganhar o jogo da vida? Queria chamar o ministério de louvor aqui. Esmurre a você mesmo. Esmurrando o meu próprio corpo. Paulo entendeu que o maior inimigo dele não estava fora, estava dentro. O nosso maior adversário mora dentro de nós. Vamos ficar de pé? Como você tem jogado o jogo? Vou melhorar a pergunta. Que jogo você tem jogado? Você pode orar nesse sentido. Como eu tenho jogado o jogo? Que jogo que eu tenho jogado? Eu estou dando soco no ar? Eu estou tentando convencer o outro? Ou eu estou levando o meu próprio corpo à escravidão?